Isso, cidadãos israelenses que estão temporariamente aqui no Brasil estão sendo convocados para retornar ao exército de Israel durante a guerra. A gente chama o repórter Bruno Pinheiro com as últimas informações. Bruno, quem são essas pessoas que podem ser chamadas? Inclusive, isso tem trazido muita preocupação, porque essas pessoas podem ser convocadas para lutar na guerra. Bruno. Justamente, é importante explicar que somente os que estão sendo convocados e não é necessário voluntários. Você uma ótima noite, aqui nos acompanha, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Vamos lá entender já no 5º dia de guerra e agora começam a chegar essas convocações aos cidadãos com uma dupla nacionalidade. Diante disso, essa convocação acontece através de um e-mail. A Embaixada de Israel na capital federal chegou a confirmar esta informação, que a convocação está acontecendo sim. Aqueles que estão na reserva ou que são da ativa do exército de Israel estão sendo chamados. Esta informação chega no e-mail acompanhado de um documento que autoriza, que dá este acesso para embarcar em uma aeronave rumo a Israel. E outros estão usando até voos comerciais, na verdade, e chegando nesses aeroportos e várias comemorações diante de aceitar este convite, este chamado, na verdade. E aí reforçou que somente aqueles que estão recebendo este e-mail, já que não é necessário o voluntariado. Uma outra informação é que de fato houve uma união de forças, na verdade, para tentar financiar estes aviões, estes voos. As embaixadas israelenses nos Estados Unidos, América Latina e União das Federações Judaica, que se uniram e estão financiando este avião de Lima até Israel. Essa informação começou a chegar ontem, na última terça-feira, e este número ainda não foi informado de quantas pessoas já foram convocadas. Esse número, claro, que vai aumentar de acordo com a situação, que for aumentando essa escalada, na verdade, esse número será atualizado e a gente vai continuar nessa intensa cobertura que já duram 5 dias e a Jovem Pan continua acompanhando, viu, Thiago? É isso, Bruno. Quem está aqui no Brasil, que foi para outro país e não deu baixa na carteira de reservista, aí sim essa pessoa pode ser chamada, pode ser convocada para a guerra. O Bruno Pinheiro volta daqui a pouco com outras informações. Eu chamo mais uma vez o nosso convidado, o professor Christopher. O professor, nós temos alguns cenários em relação a isso, o mundo inteiro tentando ajudar Israel, os países próximos dos Estados Unidos, claro, tentando dar suporte para Israel, essa convocação dos reservistas também, só que a gente vê alguma movimentação talvez de outros países que possam estar dando apoio contra Israel. Inclusive nós tivemos hoje a informação de que novos ataques vieram do sul do Líbano. Esse cenário pode se desenhar de que maneira, professor? De uma forma em que há uma ajuda internacional, mas também há uma reação internacional? Bom, a gente esperava que os países se movimentassem no sentido favorável ou até contrário a Israel diante dessa crise de segurança que se instala no Oriente Médio. Como você mesmo disse, as principais potências militares do Ocidente, elas se posicionam em favor de Israel. A presidente do Conselho Europeu, a Ursula von der Leyen, já nas primeiras horas dos ataques feitos de Gaza contra Israel, ela já se pronunciou falando que os países tinham a intenção de dar suporte para Israel. Países como o Reino Unido, a França, a Alemanha e também os Estados Unidos, diante das falas feitas de forma frequente pelo presidente Joe Biden. No entanto, há um outro eixo que está se formando, liderado principalmente pelo Líbano, né? O Líbano é um país que está ao norte de Israel, já é um país árabe e uma referência naqueles países que não concordam com a instalação do Estado de Israel desde os anos 1940, e há também alguns países como o Irã, que já são contabilizados, já são observados como principais financiadores de grupos terroristas, como é o caso do Hamas, que está instalado ali na faixa de Gaza e que fez os principais ataques contra o território israelense. É importante a gente saber que também 2 países importantes, como a Rússia e a China,
se posicionaram, evidentemente, contra o conflito, falaram que o conflito não é adequado, né, para as relações internacionais e para esse contexto, mas que não condenam de forma verbal a ação do Hamas, o que preocupa toda a comunidade internacional diante da força e da grandeza desses dois países.